Vamos lá. Muito bom dia, pessoal. Quem recebeu o informe lá no WhatsApp? 4 da manhã. 4 horas da manhã? Eu acordei e vou ter dormido. Ah, tá. Mas não foi 4 horas não que eu mandei, tá? Não, foi 3 e pouco. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade às competências que nós buscamos. Tá? Semana passada a gente teve um alinhamento do que seria a competência e falamos um pouco também sobre uma competência. Quem lembra? Proatividade. Tá? Então a gente falou um pouco sobre proatividade, não tem muita coisa para falar sobre proatividade, eu acho que é muito intrínseco, né? Mas mesmo assim a gente trouxe esse alinhamento e hoje nós vamos falar de uma outra competência que nós achamos muito importante para a entrega dos nossos serviços, para a evolução da nossa qualidade, chamada comprometimento. Beleza? E aí, se você tem o código aí, eu gostaria que você pudesse fazer uma leitura para mim, junto comigo. E hoje eu vou escolher um técnico para fazer isso. Um expert. Pega o microfone aí, Davi. Você vai ler lá no nosso código, lá na parte que tem lá embaixo, tá? Tem esse, ó, competência que buscamos. Bom, tá todo mundo cabeça baixada para não escolher. Vou escolher o Max. Vai, Max. Comprometimento. Trabalhar com dedicação, responsabilidade e foco. Um colaborador comprometido cumpre prazos, respeita processos e está alinhado com os objetivos da empresa. Ele veste a camisa e busca sempre entregar o melhor resultado possível. Exemplos: cumprir horários, prazos com regularidade, manter-se firme diante dos desafios do dia a dia e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, né, pessoal? Vamos entender aqui sobre comprometimento, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender, galera, sobre o comprometimento, tá? O comprometimento, ele não é um sentimento, tá? Primeira coisa, não é um sentimento. Ah, cara, eu amo essa empresa, cara, eu dou a vida por ela se for o caso. Se for preciso, eu dou meu sangue. Ela não é um sentimento, ela é um comportamento, é algo que nós precisamos assumir, tá? E realmente é o vestir a blusa que a gente fala, né? Só que ele vai muito além de você só falar. Ele, de fato, ele é um comportamento e nós precisamos entender isso, saber diferenciar isso no nosso dia a dia. Se o nosso comprometimento ele está muito mais naquilo que eu falo, só falo, ou se as minhas atitudes elas expressam isso. Inclusive existe um livro muito sábio, né, que diz que mais enganoso é o coração. Que mais? Para quem lê a Bíblia aí, o coração, o meu cérebro que está aqui, meu cérebro presente, a Bíblia fala que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Não é isso, pessoal? Sei lá, hein? Mas de fato é isso, galera. O coração ele é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Por quê? Porque às vezes o sentimento que nós estamos sentindo não é verdadeiro. E aí o comprometimento, para a gente saber de fato se ele é genuíno ou não, ele só pode ser medido no nosso comportamento. Olha só isso aqui, ó. O que realmente é o comprometimento? De forma bem simples, comprometimento é honrar o que foi combinado. Diga assim, ó, comprometimento é honrar o que foi combinado, mesmo quando surgem dificuldades. Vocês pegaram aí, pessoal? Mesmo quando surgem dificuldades. É muito bom e é fácil a gente ser compromissado quando as coisas estão tudo dando certinho.
quando aquilo, né, quando eu gosto de fazer aquilo, quando não aparece nenhum empecilho, é muito bom. Mas a verdade é que o comprometimento ele vai nos ser exigido diante de situações no dia a dia, coisas que aparecerão no meio, que vai me atrapalhar, coisas que do nada surgiu, que vai querer me tirar do foco, que vai fazer com que eu quebre um combinado que eu fiz, que eu quebre um acordo que eu fiz. E para a gente aqui, galera, da segurança, isso é muito complicado. Porque hoje a gente vive diante de pessoas que elas não estão nem aí para os combinados. Tem muitas pessoas que falam e não entregam aquilo que realmente combinou. Vamos focar aqui, pessoal. Celulares aqui, ó, tá? Pessoal, nós estamos diante de um povo que falam muito, diz que entrega, mas na hora do vamos ver, não é isso que acontece. A pessoa diz que faz, diz que entrega, mas na hora de se comprometer de fato, de entregar, deixou a desejar. Isso é o que separa as empresas, isso é o que vai dar longevidade para as empresas. Isso é o que vai dar longevidade, inclusive, para os funcionários. Um funcionário que ele cumpre o que faz, aquele que vai até o fim para concluir, que de fato ele passa pelas dificuldades, ele é um funcionário que vai ter longevidade. Seja na empresa que trabalha, seja em qualquer lugar que ele for, ele vai ser um colaborador bem-sucedido. Isso separa os homens e os meninos. Olha para a pessoa do teu lado aí, vê se tu está vendo um menino aí. Olha aí para o teu lado aí. Espero que não, hein? Olha só. Olha quando aparece, galera, a necessidade do comprometimento. Ela aparece diante dos prazos. Presta atenção nisso aqui, ó. Ela aparece diante dos prazos. Quando exige responsabilidade. Quando vem pressão. E mesmo assim, a pessoa não abandona. Galera, vai vir situações que você fez um combinado, vai vir pressões, vai vir uma série de coisas para te atrapalhar e você mesmo assim faz o que tem que ser feito. Isso é comprometimento. Ah, estou cansado, mas eu disse que eu ia entregar, eu vou entregar. Eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Nós aqui fazemos o quê? Lucas faz a venda para o cliente e diz, ó, nós vamos fazer isso. A gente, inclusive, cria um registro disso. Na hora que a nossa equipe técnica vai ao local, ele tem que fazer exatamente aquilo que o Lucas combinou com o cliente. Porque se a equipe entregar algo diferente daquilo que o Lucas entregou, o cliente já vai sentir lá na ponta, vai ter divergência. E se na hora que for fazer o atendimento, o Lucas disse que ia fazer alguma coisa, o técnico disse que ia acontecer tal coisa, mas o operador lá dentro não fez o que tinha de fazer, o cliente disse, esse cara está mentindo. Cadê o que ele disse que ia me entregar? Cadê aquilo que ele disse que ia funcionar? Se o financeiro não fizer a parte dele, for comprometido em realmente cumprir o processo certinho lá, era para fazer uma coisa e fez outra, ah, mas não deu para fazer, por isso eu fiz diferente. Mesmo diante de circunstâncias diferentes, nós temos que honrar aquilo que foi combinado. Então, galera, quando a gente combina uma coisa, é lógico que vai aparecer 1001 coisas para nos atrapalhar. A gente aprende na Aliança Divergente que quando a gente decide algo para a vida, começa a vir os acontecimentos. E os acontecimentos sempre estão ligados à decisão que a gente tomou. Incrível. Se você decide economizar, que é o ano que você vai economizar para você prosperar e tal, vai lá e surge uma situação, sei lá, de quebrar o carro, alguma coisa assim, de uma oferta, uma promoção do nada. Cara, vai surgir alguma coisa. Se você diz que quer ter mais foco na sua dieta, no seu treino, cara, vai vir sempre alguma coisa para quebrar aquilo que você combinou. E aí, galera, é onde se põe à prova o comprometimento.
Olha só, separando comprometimento do que não é. Falar que vai fazer e não entregar. Isso não é comprometimento. Fazer só quando alguém cobra. Isso não é comprometimento. E, abre aspas, fazer quando alguém cobra, galera. O que é proatividade? Fazer antes de ser mandado. E entre linhas, é ou não é? É você perceber antes. E olha só aqui, ó. Nós temos aquele que percebe antes e nós temos aquele que só faz quando é mandado. Ah, mas eu fiz. Mas isso não é comprometimento. Se eu tenho para você que dizer que você tem que fazer algo que você intrinsecamente já sabia, isso não é comprometimento. Ah, mas eu fiz. Se entende isso? É por isso que eu fico tão orgulhoso dos meus técnicos aí, quando do nada surge um chefe de equipe e diz assim, cara, nós vamos almoçar aqui no cliente, a gente vai dar uma esticada aqui, porque eu fiz uns cálculos aqui, vai dar prejuízo para a empresa. Rapaz, o financeiro olha para esse cara com aqueles coraçãozinhos assim no olho, olha ou não olha? Chega um monte de coraçãozinho e começa a espocar assim, ó. Por quê? Porque o cara realmente está compromissado não só com o serviço que ele recebeu, mas ele mostra-se compromissado com a empresa, com o futuro da empresa. Vocês entendem isso? Como estão entendendo? Fica a dica aí, hein? Olha só. Comprometimento dentro do conceito de competência. Vocês lembram o que é competência? Nós falamos semana passada. Que é o quê? O conhecimento, habilidade. E aí aqui no caso, quando a gente fala de comprometimento, é você ter o compromisso de fazer as coisas, porque não adianta você, volta a falar, conhecer, de você ser um cara que tenha habilidade, mas se você não for uma pessoa compromissada, não valeu de nada. Pessoal, não adianta eu ter o conhecimento, não ter as habilidades, mas se eu não for uma pessoa que eu não estou comprometida no trabalho, não vai para frente. Quantos estão entendendo? Pessoal, se liga no celular, tá? Só atenda se realmente for muito importante para você, tá? Pessoal, não adianta eu ter o conhecimento, eu ser um cara que eu conheço muito. Você pode ser um cara assim, putz, um crânio, cara. Você pode ser um cara que seja extremamente habilidoso. Mas se você não é compromissado, se você não tem compromisso, se você não tem esse comprometimento com o que tem que ser feito, cara, você perdeu a vida. Vocês estão entendendo isso, pessoal? O comprometimento é algo que a empresa zela, preza e é um comportamento que nós buscamos no meio de vocês. Olha para essa pessoa do teu lado aí, o mais feio que tiver aí, vê se você acha uma pessoa feia. Não, os homens que gostam, né? Os da quinta série que disse, deixa comigo. Né? As mulheres não, as mulheres já é mais, né? Bem alinhado, ó, não tem. As mulheres dizem assim, ó, não tem. Os homens já olham assim, é tu mesmo. Né? Galera, a gente precisa ter esse comportamento que é um fator grandioso para o nosso crescimento. Se todos, e não adianta só um, tá? Não adianta um dar o sangue e o outro ficar ali se coçando, não vai para frente. O compromisso tem que ser de todos. E quando o comprometimento vem de todos, mano, cara, vai embora. Não tem quem nos segure. Aí não adianta o técnico ser um cara altamente compromissado se o auxiliar deu 1 minuto para dar o horário e disse, cara, eu tenho que ir. Tenho que ir embora. Cara, não posso ficar.
Tem situações que realmente não dá para ficar, galera. Tem situações que realmente você tem um compromisso já marcado, inadiável. Mas que vocês nos comuniquem antes. Cara, ó, aconteceu uma situação assim, se hoje eu precisar passar do horário, quero dizer esse cara que me libera hoje. Porque apesar de que nós, quem é CLT, galera, tem um contrato com a empresa. Um contrato em que você vende as suas horas para a empresa. Se você passar do horário, a empresa vai pagar para você. Não vai ficar de graça. Então, o contrato que você assinou lá, no dia que você veio pedir o seu emprego, está lá nas letras, e não é letras miúdas, ela está lá dizendo lá que você está cedendo o seu horário. Você entende isso? Agora, como um acordo, a gente tem essa maleabilidade, né? De, ó, cara, tem como você me liberar tal horário, porque, ó, eu tenho uma situação assim, assim, assado. Não é aquele que só marca consulta na semana. O cara que só resolve ir para o dentista na semana. Tem um sábado para ir, só vai no meio da semana. É errado. Cara, a gente tem um compromisso. A gente tem uma entrega para fazer para o cliente. Se o Lucas vendeu algo para entregar para o cliente, esse compromisso do Lucas, ele envolve toda a nossa equipe. Porque não é o compromisso do Lucas, é o compromisso da CAD. Vocês entendem isso? E a minha falta naquele dia vai prejudicar a entrega. Se eu me escorar na hora de fazer uma instalação ou de cumprir um processo que era para fazer algo, vai gerar um problema também na hora da entrega. Porque não é só, galera, faltar, mas é o lance de como você está entregando para que aquele serviço saia com qualidade. Beleza? Já parou para pensar? Se um belo dia o financeiro diz assim, cara, não vou trabalhar hoje, vou só daqui a 2 dias, é o dia do teu pagamento. A gente entende o quanto o compromisso ele é importante, né, galera? Quando a gente enxerga ele de 2 vias, né? Não é isso? Eu achei bonito quando o Yuri, um dia desse, foi Yuri? Não sei se foi Yuri, vocês me corrigem se foi ele ou não. Quando ele falou que ele achava muito, muito bacana o emprego dele, porque isso possibilitou ele a comprar uma moto, sabendo que ele, no dia certo, ele vai poder pagar. Foi ele, não foi? O nosso compromisso com ele, aliás, o seu compromisso com a gente impacta, e o nosso compromisso com o compromisso que a CAD tem possibilitou e possibilita cada um de vocês terem compromissos, fazerem outros compromissos que naquele dia você vai ser honrado. Ele sabe que dia 10 ele vai conseguir pagar o boleto da moto dele. Isso é um compromisso, galera. Agora, tu já parou para pensar se a gente faz que nem algumas empresas aí? Chegou o dia de pagar, quinto dia útil, não paga. E aí? Você só vê o dedinho do... Dois dias depois, e aí? Vai sair. Tá esperando sair um pagamento aí, mas vai sair. 10 dias depois. E aí, meu amigo? O banco já tá, ó. Calma, rapaz. Tá desesperado. O cara já não ganha muita coisa, né? Aí o juro come tudo. Calma, 10 dias. Calma. Vou falar que eles já falaram, né? Estão passando fome. Aí é forte, né? Vocês entendem, galera, que o compromisso, ele é uma via de mão dupla. A gente honra, a gente faz de tudo para que o nosso compromisso com o cliente, com vocês, seja sempre ok. Agora eu quero pegar um exemplo rapidão aqui. Me diga, vamos falar sobre o horário. Vamos pegar só esse tema rapidinho aqui. O que eu posso falar sobre o horário trazendo esse tema de compromisso? O que seria compromisso falando de horário?
Chegar no horário combinado, chegar dentro do horário. Cumprir o horário. Trabalhar dentro do horário. O que mais? Cumprir com os horários de refeição. O que mais, pessoal? Tem muita coisa, não tem? Pessoal, o compromisso que a gente tem com os horários. Ó, deixa eu falar aqui um negócio para vocês, ó. Cara, a gente percebe o quanto a pessoa ela tem uma grandeza dentro do coração dela. Quando ela é uma pessoa que ela vai se dar muito bem na vida, é quando ela é uma pessoa que ela valoriza o tempo das outras pessoas, quando ela respeita o tempo das outras pessoas. Quando eu me atraso, não é que eu não vou me atrasar nunca, lógico que eu vou me atrasar, mas a pessoa ela tem que ser informada. E a gente tem um hábito feio aqui, cara. A cultura do Acre, o hábito de não avisar. Nem veio, cara, nem veio trabalhar. Aos clientes, exatamente. Exatamente. Teve cliente que disse, e aí, cadê? O pessoal disse que vinha ontem, quarta-feira passada. E recebi essa ligação de um cliente assim. Ó, disseram que vinha quarta-feira passada, aí disseram agora sexta-feira e não veio. Cadê o pessoal? Isso, cara, falando 8 horas da noite. Entendeu? Então, pessoal, a gente precisa ter respeito. Respeitar o tempo das pessoas, porque cada um tem os seus compromissos. E falando sobre processos, pessoal. Vamos lá, vamos falar sobre processos. O que eu posso falar de processo quando eu falo também em comprometimento? Zelo. O que mais? Cumprir os processos estabelecidos. Se eu não souber verificar, ser honesto, né? Porque não é feio não saber alguma coisa, mas a partir do momento que você dá a entender que você sabe o que está fazendo, a empresa vai cobrar isso. Então, ser honesto, né, com as suas limitações também é uma forma de ser investimento. É melhor você chegar e aprender mais nas coisas do que você ir lá e fazer errado e aí trazer um problema para a empresa. Processo, seguir o padrão, não pular etapas, entender que processo existe para proteger o resultado. Falei agora há pouco lá na equipe, com a equipe técnica, exatamente isso. Que a qualidade ela é protegida pelo processo. A qualidade ela é protegida pelo processo. Pessoal, o processo ele garante que o resultado seja excelente. Vai fazer um bolo, vai fazer um prato de comida, pulando as etapas para você ver uma coisa. Às vezes, uma pulada que você dá, acabou com o prato que você ia fazer. Um erro. Às vezes, não vou fazer isso aqui agora. Ou só inverte. Inverte para tu ver uma coisa. O BO que dá. Às vezes não funciona. E às vezes a gente fala assim, cara, tu fiz tudinho. E não deu certo, não. Aí tu vai ver 1, 2, 5, 3, 4, 10, 7. Não tá na ordem. E o processo, galera, não pode ser pulado etapas. Porque às vezes a gente ignora, a gente acha que aquilo é banal. Ah, não, isso aqui é besteira, cara. Estão enfeitando demais. Estão fazendo muita frufru. Acho que não precisa disso. O engenheiro passa anos e anos estudando para dizer, coloque 10 parafusos, o cara coloca só 6. Não precisa, é parafuso demais. É ou não é? O engenheiro, cara, estuda anos e anos com cálculos gigantescos e o cara que não fez a 5ª série diz assim, não precisa. É besteira demais. Pula processo, sabe o que vai acontecer? Vai afetar a qualidade.
E aí, galera, se tem algo que aqui na CAD a gente zela, é o quê? É qualidade. Se não tiver entrega de qualidade, pessoal, não vai. E quanto mais qualidade, mais entrega, e pode ter certeza que se tem um bom resultado, a gente vai criar um processo. E se não acertamos ainda, vai ser criado um processo para a gente não se perder no meio do caminho. Vocês entendem isso, galera? A gente precisa do processo. Compromisso com o processo. Eu vou te falar, eu falo isso, galera, mas eu sou um cara que eu não gosto muito de processo, tá? Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. E o último agora. Como o comprometimento aumenta a performance na empresa? Colaborador comprometido erra menos, precisa menos de cobrança, gera confiança, cresce muito mais rápido e recebe mais responsabilidade. Vixe, estou fora. Estou fora. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Toda vez que a gente pula a responsabilidade, você deixa de aprender, você deixa de crescer. Toda vez que você pula a responsabilidade, transfere para outro, você está dando a capacidade para o outro melhorar. Porque às vezes não é só o fazer a coisa, mas o fazer aquela coisa transformou aquela pessoa. Fez ela pensar diferente. Fez ela criar um insight diferente. Fez ela criar. Toda vez que eu pulo, que eu pego a responsabilidade, deixo passar para outro, eu estou abrindo mão do crescimento da minha vida. Do aprendizado. Por que que tem muita gente quebrando a cara aí na vida, que não sabe fazer as coisas? Não sabe fazer o básico. Por quê? Ah, mas eu não sei. Aí eu não sei. Porra, não sabe? Não sabe porque tu se omite da responsabilidade. Porque todas as vezes que veio para você fazer, você tirou o corpo fora. Todas as vezes que veio o conhecimento para você aperfeiçoar, você saiu de reta. Vou falar um negócio para vocês. Toda a minha infância, eu fui gago. Toda a minha infância fui gago. Morria de medo de falar de público. Morria de medo, galera. Você não tem noção. Vou falar um negócio para vocês. Na célula, foi a primeira vez. Eu comecei a ir para a célula, ambiente de célula. E aquilo foi brilhando nos meus olhos. Eu achava legal falar, mas eu tinha medo. Eu era gago, não falava direito. Só que no dia... Eu sabia que no dia que a oportunidade chegasse na minha porta, eu não podia dizer não, deixa para depois. Eu não podia fazer isso. E eu vou usar esse exemplo. Isso é repetido em várias áreas da minha vida. No dia que uma pessoa disse assim, Carlos, hoje quem ministra na célula é tu. Cara, eu quase caio para trás, mano. Eu quase caio para trás. Só que como eu sabia que esse dia ia chegar, eu fiz um estudo. Eu sabia que uma hora ia chegar. Eu já tinha um estudo. No dia que for falar, que for precisar falar, eu vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu tinha em mente isso. Tá entendendo? Mas eu entendi, galera, que a oportunidade não podia passar por mim. Sabe o que... Quem já assistiu Grey's Anatomy aqui? Quem já assistiu Grey's Anatomy? Sabe aquela cena que a Yang chega para dizer um sim pro Owen, que é um sim ou não pro casamento? Aí você vê o desenrolar do não, o que acontece quando ela diz um não e o que poderia acontecer se ela dissesse um sim? É exatamente isso. Um não que você dá por uma oportunidade, você vai mudar a tua vida. Pro mal ou pro bom. Eu sabia disso, galera.
E aí, no dia que veio a oportunidade, eu disse, eu vou. Como foi? Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Mas eu fui. Tu tá entendendo? Aí eu trago isso para vocês, galera. Quantos de vocês a oportunidade de fazer algo vem, mas você se isenta? Não vou fazer não, deixa para outro fazer. E aí eu vou te falar, um ambiente onde tem duas pessoas, um sempre vai sobressair do que o outro. Aí, se um já tem a tendência de se escorar, sabe o que vai acontecer? Ele vai se jogar. Porque tem um que faz, era tudo que eu queria. Você não está crescendo e não vai crescer. Entende isso, galera? Como você está entendendo? A palavra da semana é comprometimento. Compromisso com o processo. Compromisso com o que nós temos para fazer dentro das nossas funções. Compromisso com os nossos horários. A gente precisa ser pessoas fora da curva. A gente precisa ser pessoas fora da curva. Quantos estão entendendo isso? Eu falava hoje para o Emerson, eu falava uma pessoa, o cara que tem comprometimento, o cara que não tem comprometimento, ele é um cara que não vai alcançar nada na vida. Não é que ele não vai ser ninguém, ele vai ser, mas bem raso. E eu falava para o Emerson o seguinte, ó, o cara que estuda para o concurso do Detran, o mesmo cara, raciocina comigo, o mesmo cara que estuda para o concurso do Detran, e o mesmo cara que passou no concurso do Detran, certo? Estão vendo ele aqui? Ele resolveu estudar para a Polícia Federal. Se esse cara passar, esse cara aqui nunca, jamais é igual a esse aqui, ó. E a mesma pessoa saiu do pai e da mãe, da mesmo pai e da mãe, mas essa pessoa é uma outra pessoa. Sabe por quê? Comprometimento muda pessoas. Você pode sair do seu pai e da sua mãe, você pode ter uma imagem sua hoje de uma pessoa que não é lá essas coisas, não, eu me sinto tão pequeno, poxa, eu não me sinto incapaz. Mas se você adotar o comprometimento em tudo que você faz, você vai mudar, você vai se tornar uma outra pessoa. O comprometimento, galera, transforma pessoas. E a gente está em busca dessas pessoas. Aqui na CAD é uma competência que a gente busca. É algo que brilha os nossos olhos. Procura comprometimento no que a gente faz. Pensa em pessoas compromissadas aqui. Não diga nome, mas olha ao redor de você e veja quem é a pessoa que você considera mais compromissada. Avalie o que ela tem. Avalie o potencial que ela pode ganhar. De estudo, lógico que não. Tem muitas outras coisas. Mas ela está na frente de muitas pessoas. Beleza, pessoal? Então, que essa competência seja achada em você hoje. Beleza? Vamos ficar de pé?